Houve um tempo em que o seu silêncio era a coisa mais barulhenta da casa. Você aprendeu a engolir a seco, a sentir o nó na garganta enquanto o via desfilar pela vizinhança como se fosse um exemplo de virtude. Lá fora, ele era o bom moço, o homem de bem que todos admiravam, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra gentil para quem passasse. Os vizinhos o elogiavam, os amigos o defendiam, e ele se alimentava desse aplauso, dessa admiração que construiu com tanto cuidado. Mas a porta da sua casa era a cortina de um teatro. Quando ela se fechava, a máscara caía, e só você conhecia o homem por trás do personagem. Só você via o olhar frio que substituía o sorriso, as palavras afiadas que ele usava para te diminuir, a indiferença que te fazia sentir como um objeto, uma parte invisível da mobília. A sua dor mais profunda não vinha apenas da traição dele, mas da solidão esmagadora de ser a única a enxergar a verdade. Era uma tortura diária vê-lo ser paparicado, ser tratado como um rei por todos, enquanto você carregava sozinha o peso da farsa. Cada elogio que ele recebia era uma facada na sua alma, um lembrete de que a sua realidade não existia para mais ninguém. Você começou a duvidar de si mesma, a se perguntar se não estava louca, se não era você que via a maldade onde só havia bondade. Era exatamente isso que ele queria, que você se sentisse invisível na sua própria dor. Dizem que o mundo dá voltas, e a vida dele não apenas deu uma volta, ela capotou. Aquele homem que você via desfilar com o peito estufado, distribuindo sorrisos e recebendo elogios, hoje mal consegue erguer os olhos do chão. A máscara de bom moço, construída com tanto esmero, não aguentou o peso das próprias mentiras e se quebrou em 1000 pedaços, revelando a todos a face que apenas você conhecia. A verdade veio à tona e o palco dele desmoronou. Agora, ao caminhar pelas mesmas ruas onde antes era rei, ele sente na pele o veneno do desprezo. Acabaram os bom dias cordiais, os tapinhas nas costas, os convites para o café. O que restaram foram os olhares de puro nojo, as portas que se fecham na sua passagem e o silêncio cortante dos vizinhos que antes o defendiam. O andar imponente deu lugar a passos apressados e curvos de quem tenta fugir da própria sombra. No rosto dele você não vê arrependimento, mas a marca crua da humilhação, a vergonha de quem foi desmascarado publicamente. Ele que te isolou dentro da sua própria casa, agora é o pária do bairro, provando o gosto amargo do isolamento que um dia te forçou a beber. E então, incapaz de suportar o peso da rejeição, ele fez o que todo covarde faz, buscou o porto seguro que sempre o aceitou, mesmo quando era maltratado. Ele bateu à sua porta, não com o coração contrito, mas com a necessidade egoísta de encontrar um alívio, um refúgio para sua nova condição de excluído. Ele pediu perdão, mas o que ele realmente buscava era a validação que o mundo agora lhe negava. Mas você, com a serenidade que só o tempo e a justiça da vida trazem, olhou para aquele homem diminuído e não sentiu nada além de pena. E com a força que você nem sabia que tinha, fechou a porta, não por vingança, mas por um ato definitivo de amor próprio. A sua paz, conquistada com tanta dor, não é mais negociável. A tentativa desesperada dele de voltar foi apenas a prova final de que ele nunca entendeu o valor da mulher que perdeu. E ao fechar aquela porta, você não o trancou para fora. Você se libertou para sempre. Olha, vamos falar sobre o que aconteceu, sobre a raiz de tudo isso. A grande e trágica decisão que ele tomou lá atrás não foi um ato isolado. Foi um estilo de vida. Ele fez uma troca. Ele trocou a realidade pela fantasia. A realidade era o lar de vocês, a parceria, a intimidade de ter alguém que eu conhecia de verdade, com todas as falhas e virtudes. A fantasia era o palco da rua, os aplausos dos vizinhos, a admiração superficial de gente que não sabia absolutamente nada sobre a vida dele. E ele, por uma fraqueza de caráter que o consumia, escolheu a fantasia. Ele era viciado nessa validação externa porque por dentro ele era oco. Precisava dos elogios dos outros para se sentir alguém. E para manter essa máscara de bom moço, ele precisava te apagar, te silenciar. A sua verdade, a sua dor,
Era uma ameaça constante ao teatro que ele encenava todos os dias. A escolha dele não foi apenas te desrespeitar, foi a de sacrificar você no altar do próprio ego. Ele construiu um castelo de cartas na ventania e achou que nunca ia desabar. O que ele vive hoje não é azar, é colheita. É o preço exato da escolha que ele fez, a de preferir ser amado por uma multidão que não o conhecia, em vez de ser valorizado pela única pessoa que realmente importava. A primeira coisa que você notou foi o corpo dele. O corpo não mente. Aquele homem que andava com o peito estufado, como se fosse o dono da rua, hoje caminha encolhido, quase pedindo desculpas ao chão que pisa. Os ombros, antes largos e imponentes, agora estão caídos, curvados sobre um peso que não é físico, mas moral. Ele tenta andar rápido, como se pudesse fugir dos olhares, mas seus passos são pesados, arrastados. É a linguagem corporal da derrota. Você o observa de longe, sem procurar, apenas porque a vida de vocês ainda se cruza nesse pequeno cenário do bairro. Você o vê na padaria, onde o padeiro, que antes o chamava de meu amigo, agora apenas entrega o pão e vira o rosto, num silêncio que grita mais alto que qualquer ofensa. Você vê os antigos companheiros de bar atravessando a rua para não terem que cumprimentá-lo. O telefone dele não toca mais com convites. O único som é o da sua própria solidão. E no rosto dele, você não encontra arrependimento. Não se engane com isso. O que você vê é a mais pura e crua humilhação. A dor dele não é por ter te ferido, é por ter sido descoberto. A agonia dele não vem da culpa, mas da vergonha de ter tido sua farsa exposta para a plateia que ele tanto amava. Ele não perdeu o sono por ter quebrado seu coração. Ele perdeu o sono por ter quebrado o espelho que refletia a imagem perfeita que ele inventou. Cada porta que se fecha na cara dele, cada bom dia que morre no ar sem resposta, é um tijolo a menos no castelo de mentiras que ele construiu. Ele está provando, gota a gota, o veneno que ele mesmo destilou por anos, o do isolamento. A indiferença que ele te dedicava entre quatro paredes, agora é o prato frio que a comunidade lhe serve em praça pública. Ele que te fez sentir invisível dentro da própria casa, agora é um fantasma na rua. E essa não é uma vingança do destino, é apenas a colheita. A consequência inevitável da escolha que ele fez lá atrás, quando decidiu que o aplauso dos de fora valia mais do que o amor de quem estava dentro. E então, o dia que você tanto temia e ao mesmo tempo esperava, chegou. Não foi com um estrondo, mas com o som banal de uma campainha. Ao abrir a porta, você se preparou para o turbilhão de emoções que imaginou. Raiva, dor, talvez até um resquício de amor. Mas o que veio foi um silêncio profundo, uma calma desconcertante. Ali estava ele, na sua soleira, e você não sentiu absolutamente nada. Ele estava encolhido. A figura que antes preenchia qualquer espaço com uma arrogância sufocante, agora parecia um menino perdido, assustado com a própria sombra. Os olhos que um dia te fuzilaram com desprezo, agora suplicavam, mas não por perdão. Eles buscavam um espelho, um que não refletisse o fracasso que ele se tornou. Ele queria olhar para você e ver a antiga validação, a prova de que em algum lugar do mundo ele ainda era aceito. As palavras dele saíram fracas, um pedido de desculpas que soava mais como um pedido de socorro. Ele falou sobre solidão, sobre como o mundo era injusto, sobre como ninguém o entendia. Em nenhum momento ele falou sobre você. A dor dele era o centro do universo, como sempre foi. Ele não estava ali se desculpando por ter te ferido, estava se lamentando por ter sido ferido. Ele não queria consertar o que quebrou em você, queria que você juntasse os cacos dele. E foi nesse momento, olhando para aquela figura patética, que a sua cura se completou. Você percebeu que a sua dor não tinha sido em vão. Ela te ensinou a diferenciar um pedido de perdão de um pedido de abrigo. Ele não estava arrependido, estava apenas desabrigado. O mundo que ele construiu com mentiras o expulsou, e ele correu para o único endereço onde a sua verdadeira face sempre foi tolerada. Você olhou bem fundo nos olhos dele, procurando qualquer vestígio do homem que um dia te enganou, do monstro que te assombrou. Não encontrou nada. Viu apenas um vazio, um homem oco que se alimentava de aplausos e que, sem eles, simplesmente desmoronou. E a única emoção que brotou em você foi uma pena fria e distante, a mesma que se sente por um objeto quebrado que não tem mais conserto. Não houve gritos, não houve acusações. O seu silêncio,
aquele que ele um dia usou para te oprimir, tornou-se a sua arma mais poderosa. Era um silêncio que dizia: eu sei quem você é, eu sempre soube. E acabou, com uma serenidade que você jamais pensou ser capaz de sentir. Você levou a mão à porta. Ele viu o movimento, e um pânico real cruzou seu rosto. Talvez pela primeira vez, ele tenha entendido que aquele refúgio não existia mais. E você fechou a porta. Devagar, sem força, sem raiva. Foi um movimento limpo, definitivo. O clique da fechadura não foi um som de vingança. Foi o som da sua liberdade. Naquele instante, você não o trancou do lado de fora. Você se trancou do lado de dentro, no único lugar seguro que importa, a sua própria paz. A casa que um dia foi o palco do seu sofrimento, finalmente se tornou seu santuário. A tentativa desesperada dele de voltar não foi um teste para o seu coração. Foi a graduação da sua alma. A prova final de que ele nunca, jamais, entendeu o valor da mulher que ele se deu ao luxo de perder. Ele bateu na sua porta procurando um abrigo contra a tempestade que ele mesmo criou, e o que ele encontrou foi um oceano de distância. E você, finalmente, estava em terra firme. O tempo passou desde aquele dia em que você fechou a porta. E se você se pergunta como ele está hoje, não precisa procurar muito longe. Os sinais da queda dele são visíveis, como rachaduras em uma parede que está prestes a desabar. O primeiro sinal, e o mais óbvio, está no semblante. Aquele brilho de autoconfiança, a arrogância que ele carregava nos olhos, simplesmente se apagou. O rosto dele hoje é um mapa do cansaço. Não o cansaço de quem trabalhou duro, mas o esgotamento de quem luta uma guerra perdida contra os próprios fantasmas. As olheiras são profundas, e a boca que antes se abria em sorrisos fáceis para a plateia, agora se resume a uma linha tensa e amarga. Ele envelheceu anos em poucos meses. A máscara não só caiu, ela deixou cicatrizes. Depois, observe o confortamento. Ele se tornou um homem fugidio. Aquele que antes caminhava de peito estufado, dominando a calçada, hoje anda rente aos muros, com os ombros encolhidos, como se quisesse se fundir com as paredes para não ser notado. O olhar está sempre baixo, fixo no chão, evitando qualquer possibilidade de cruzar com os olhos de alguém que o conhecia. Ele mudou suas rotinas, faz compras em horários estranhos, pega os caminhos mais longos e desertos. Vive em um estado de alerta constante, nervoso. Qualquer som mais alto o sobressalta, qualquer olhar na sua direção é interpretado como um julgamento. Ele não vive mais, ele se esconde. E, por fim, o ambiente dele reflete a frieza da sua nova vida. A casa, se é que ainda se pode chamar de lar, tornou-se o seu cativeiro. O silêncio que antes era sua arma contra você, agora é o seu companheiro constante e ensurdecedor. É um lugar sem vida, onde a poeira se acumula não por falta de tempo para limpar, mas por pura apatia, por desistência. Ele, que vivia para o brilho dos palcos sociais, agora está confinado à escuridão de uma existência solitária, onde o único aplauso é o eco da sua própria respiração. A solidão que ele te impôs entre quatro paredes agora ecoa em cada canto da vida dele, não como castigo, mas como o resultado matemático da vida que ele escolheu. Aquele clique da fechadura foi o ponto final mais importante da sua vida. E o silêncio que veio depois, esse silêncio é diferente. Não é mais o silêncio pesado da opressão, da palavra engolida, da lágrima contida. É o silêncio da paz. O som da sua casa finalmente respirando aliviada, como se as próprias paredes tivessem soltado um suspiro que estava preso por anos. É a liberdade de andar descalça pela sala, de colocar a sua música para tocar no volume que quiser, de rir alto ao telefone com uma amiga sem se preocupar com o olhar de reprovação que viria da poltrona. Você está redescobrindo os pequenos prazeres de ser dona do seu próprio espaço, do seu próprio tempo, da sua própria existência. A sua casa deixou de ser um palco de horrores para se tornar o seu santuário. E ele? Não se iluda achando que ele encontrou o caminho do arrependimento. O que ele encontrou foi o fundo do poço que ele mesmo cavou com tanto esmero. Aquele homem não vai se reerguer, não da forma que você imagina, porque a estrutura dele era feita de mentiras e o alicerce era o aplauso alheio. Sem os outros para sustentá-lo, ele é só um monte de escombros. Quando você o vê de relance pela rua, o que é cada vez mais raro porque ele mal sai de casa, você não sente mais nada, nem raiva, nem dor, nem satisfação. Ele se tornou o que sempre foi por dentro, pequeno, insignificante, um fantasma assombrando a própria vida fracassada. Aquele poder que ele exercia sobre você,
evaporou no exato momento em que você percebeu que a sua paz valia infinitamente mais do que a validação dele. Aquele pedido de perdão na sua porta não foi um pedido de volta. Foi o último ato desesperado de um ator que perdeu o palco, a plateia e o roteiro. Ele não queria você, ele queria o seu perdão como um troféu, uma última validação para provar a si mesmo que não era tão ruim assim. Mas você não é mais o espelho dele. Você não é mais o refúgio dele. Você não é mais nada dele. O ponto final foi dado. Ele continuará a sua descida solitária, preso num ciclo de amargura e autocomiseração, culpando o mundo pela ruína que ele mesmo construiu. E você? Você tem o resto da sua vida pela frente. Uma vida onde o silêncio é música, onde a sua casa é um porto seguro e onde a única pessoa que precisa te aplaudir, todos os dias, é você mesma. E esse, minha cara, é o som da verdadeira vitória. Por tempo demais você engoliu o veneno da falsidade dele. Enquanto ele desfilava pela vizinhança como o bom moço, o homem exemplar que todos admiravam, só você conhecia o monstro que ele se tornava quando a porta se fechava. Você viveu a solidão esmagadora de ser a única a enxergar a verdade, duvidando da própria sanidade, enquanto ele era paparicado lá fora. Mas dizem que o mundo dá voltas, e o dele não apenas deu uma volta, ele capotou. A verdade veio à tona, e a máscara de bom moço construída com tanto cuidado se quebrou em 1000 pedaços. Hoje, ao caminhar pelas mesmas ruas onde antes era rei, ele sente na pele o gelo do desprezo. Acabaram os bom dia cordiais, os tapinhas nas costas. O que restaram foram os olhares de nojo e as portas que se fecham. O andar de peito estufado deu lugar a passos curvos e apressados de quem tenta fugir da própria sombra. E no rosto dele, não se engane, não há arrependimento. Há a marca crua da humilhação de quem foi desmascarado publicamente. Ele está provando, gota a gota, o veneno do isolamento que um dia te forçou a beber. Incapaz de suportar o peso da rejeição, ele fez o que todo covarde faz. Buscou o porto seguro que sempre o aceitou, mesmo quando era maltratado. Ele bateu à sua porta. Não com o coração contrito, mas com a necessidade egoísta de encontrar um alívio, um refúgio para sua nova condição de pária. Ele pediu perdão, mas o que ele realmente buscava era a validação que o mundo agora lhe negava. E você, com a serenidade que só o tempo e a justiça da vida trazem, olhou para aquele homem diminuído e não sentiu nada além de uma pena fria e distante. Você percebeu que ele não estava ali para consertar a dor que te causou, mas para que você cuidasse da dor dele. Com uma força que você nem sabia que possuía, você fechou a porta. Não por vingança, mas por um ato definitivo de amor próprio. O clique da fechadura não foi um som de ódio, foi o som da sua liberdade. A sua paz, conquistada com tanta lágrima, não é mais negociável. A tentativa desesperada dele de voltar foi apenas a prova final de que ele nunca, jamais, entendeu o valor da mulher que perdeu. Ao fechar aquela porta, você não o trancou para fora, você se libertou para sempre. E então, chegará um momento em que a sua paz recém-conquistada será testada uma última vez. Não será na sua porta, não com um confronto cara a cara. A covardia dele evoluiu. Ela agora se esconde atrás da frieza de uma tela. Será com a vibração anônima de um celular sobre a mesa. Na tela, o nome dele. Um nome que você quase esqueceu como se pronuncia. E as palavras que você sempre soube que viriam, não por arrependimento, mas por puro desespero. Eu sei que errei. Ninguém mais fala comigo. Sinto falta do que a gente tinha. Me dá uma chance de conversar. Por um segundo, um fantasma do passado vai te visitar. A lembrança da mulher que você foi, aquela que teria o coração acelerado, que veria nesse pedido uma migalha de esperança. Mas essa mulher não mora mais em você. O que você sentirá não será raiva, nem dor. Será cansaço. Um tédio profundo por esse roteiro que ele insiste em repetir, onde ele é sempre a vítima e você, a salvadora. Você vai olhar para aquelas palavras e entender a verdade final. Ele não sente a sua falta. Ele sente falta do seu serviço. Falta do abrigo, do silêncio, da validação que você lhe dava de graça. Ele não quer consertar o que quebrou. Ele quer que você volte a ser a curadora das feridas dele.
as mesmas feridas que ele abriu em você. E sem hesitar, com a calma de quem toma a decisão mais óbvia do mundo, seus dedos farão o trabalho. Não será apenas apagar a mensagem, será um movimento mais profundo, mais definitivo. Bloquear. Excluir. Apagar o número como se apaga um erro de rascunho. O celular voltará para a mesa, agora em silêncio, e o único som na sala será o da sua própria respiração. Leve, tranquila. Nenhuma corrente te prende mais. Nenhuma pendência. Nenhuma porta entreaberta para o passado. Com um sorriso que você não sabia que ainda tinha. Um que vem do fundo da alma. Você vai olhar pela janela. Para o céu. Para a vida que te espera lá fora. E vai pensar. Sentir. Sussurrar para si mesma.